Você sabia que manter 100% dos seus investimentos aqui no Brasil é algo como apostar todas as suas fichas em um só número da roleta? E se vier uma crise, o dólar disparar, a bolsa derreter 30%, o que acontece com você? Cai tudo junto, porque tudo está exposto ao mesmo risco. Mas hoje eu vou te mostrar uma planilha que te ajuda a investir lá nos Estados Unidos de forma organizada. Você vai saber quando comprar, quanto comprar e qual ativo comprar. Complicado? Não, a planilha faz isso automaticamente. Principalmente se você for iniciante, essa planilha é para você. Para quem já me segue há algum tempo, já sabe que essa planilha já está aqui no canal há muitos anos. Mas eu fiz uma grande atualização nela. Foram 6 implementações novas. E eu tenho certeza que essas novas funcionalidades vão transformar a forma que você gerencia seus investimentos lá fora. E fica até o final porque a última funcionalidade é a que mais vai te fazer economizar tempo. Bora lá? Olá, eu sou Marcelo Schissel e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Imagina só um cenário. Você trabalhou durante anos, conseguiu juntar uma grana legal, montou uma carteira com ações brasileiras, fundos imobiliários, ETFs, enfim, você fez aquela carteira que você suou bastante para montar durante alguns anos. Mas ela está concentrada aqui no Brasil. Bom, aí vem uma crise que pode ser política, fiscal, qualquer coisa. Você vê o real desvalorizar 30% em poucos meses. Você acha improvável? Isso já aconteceu algumas vezes. Eu já vivi isso. E quando ela acontece, tudo que está aqui no Brasil desvaloriza. Isso é, você perde seu poder de compra. Mas quando você diversifica geograficamente, isto é, você coloca parte do seu patrimônio em outros países, em outras moedas, você meio que desconecta do risco local. Por quê? Porque você passa a ter acesso a empresas globais como Apple, Microsoft, Coca-Cola e por aí vai. São milhares de empresas na Bolsa Americana. Você tem acesso aos REITs, que são uma espécie de fundo imobiliário lá dos Estados Unidos. Eles pagam dividendos há décadas. E o melhor de tudo, você tem uma moeda forte, o dólar. Mesmo que você não queira, historicamente, o dólar é um grande refúgio em momentos de crise. Mas é só vantagem? Não. Claro que você fica exposto ao risco do outro país. Mas vamos combinar que a Bolsa Americana ela se mostra resiliente ao longo do tempo. Ela sobe frequentemente há décadas. Mas a gente tem que prestar atenção, porque tem variação cambial, tributação diferente, coisas que nós não estamos acostumados. Por isso que a gente precisa de fazer uma gestão automatizada e eficiente. E é exatamente o que essa planilha vai te entregar. Bora ver? Olha só, você está vendo aí a planilha, essa é uma atualização. Como eu falei, eu fiz 6 atualizações novas. Essa aqui é a primeira tela que você vai enxergar. Como sempre, eu destaco que ela não funciona em Excel. Isso aqui é planilha Google, é online. Essa aba aqui é exatamente para te apresentar um esboço geral, ela dá uma visão geral da sua carteira internacional. Tem aqui os gráficos de dividendos, as suas alocações, como é que está, para você ver seu balanceamento. Aqui você tem o acesso ao link aonde te leva para as planilhas, para o canal. Aqui você tem outro link para te ensinar. A gente faz um tutorial aqui que ensina você a baixar as planilhas daqui do canal. E se você quiser muito fazer doação para ajudar o canal, você pode mandar via PayPal, PagSeguro ou Pix. Mas eu gostaria mesmo é que você se tornasse membro, se você quer realmente ajudar o canal. Vamos lá para a primeira aba. A primeira aba aqui, extrato Avenue. Eu coloquei Avenue, mas você pode utilizar qualquer extrato, tá? Na verdade, a Avenue já vai fazer aqui, como eu tenho conta na Avenue, ficava mais fácil para eu desenvolver. Então, assim, para fazer essa leitura automática do seu extrato, eu já consigo separar compras, vendas, dividendos, então ficou bem mais fácil. E aí, quem tem Avenue já vai utilizar dessa vantagem. Basta você colar o seu extrato aqui e a planilha faz o resto. Quem não tem, também é possível. Basta colar aqui as compras, as vendas, que você vai poder também fazer um acompanhamento geral aqui da sua carteira. Do lado de cá, se houve mudança de nome e desdobramentos, mesma coisa. Você vai só cadastrar, é bem simples, é data, é nome do ativo, é a proporção antiga, a proporção nova. E se mudou o nome do ativo, é a data, o nome antigo e o nome novo. É bem simples essa aba aqui. A carteira, ela mostra como é que está a nossa carteira, lógico, né? Então, aqui, para esse exemplo aqui, isso aqui não é minha carteira real não, tá, gente? É só um exemplo para vocês. Bom, eu tenho aqui ativos, stocks e REITs. Aqui eu tenho preço médio, a quantidade, a posição atual, a margem PM, que significa o quanto o preço está variando em relação ao seu preço médio. Pode ser uma oportunidade de fazer mais apostas, né? Quando dá aquela caída, aquela corrigida de mercado. Você tem o percentual ideal que você cadastra aqui e quanto é que está o atual. Daqui você já consegue ver se você está sobrealocado ou subalocado em alguma ação.
você vai ter aqui, se você tiver caixa, se tiver digitado algum caixa, você vai ter aqui a soma do caixa. Aqui, o preço atual das ações, se você está com lucro ou prejuízo, a rentabilidade, o nome, se você quiser saber o nome da empresa. E aqui, eu gosto bastante de investir em empresas americanas que são Dividend Aristocrats. Se você não sabe, essas empresas elas pagam dividendos há pelo menos 25 anos ininterruptamente. É muita coisa, né? Então, aqui, ó, eu coloquei se é Dividend Aristocrats, ela coloca aqui sim ou não. Como é que eu vou colocar isso aqui? Bom, você vai ter que procurar fazer uma lista, né? Não tem como automatizar isso aqui. Até tem, mas se tiver muita demanda, deixa aí no comentário que eu implemento isso automaticamente. Hoje é manual, eu chego aqui e escrevo sim ou não, tá? Bom, aqui eu tenho um gráfico, mas eu não preciso entrar muito em detalhes sobre isso aqui, porque eu acho melhor a gente apresentar as partes novas, né? Por quê? Isso aqui já é uma atualização da planilha, eu já fiz vários vídeos explicando passo a passo de cada aba dessa. Se você não estiver entendendo, se for o seu primeiro vídeo sobre essa planilha, você dá uma olhada na playlist internacional, que você vai ver os outros vídeos sobre essa planilha, que eu explico aba a aba. Beleza, então falando em novidade, a gente entra aqui com uma nova novidade. Eu consigo atualizar aqui todo o meu patrimônio mês a mês. Como? Automatizei aqui, eu fiz alguns scripts que estão aqui, ó. Estão aqui. Eu consigo atualizar aqui o patrimônio. Para quê? Para eu conseguir acompanhar aqui como é que está sendo o meu crescimento. Daqui a pouco eu vou mostrar o dashboard, que ele vai mostrar essa evolução e como é que visualmente isso está funcionando. Bom, aqui tem o mês, o patrimônio total, os proventos do mês, ou seja, os dividendos, né? Quanto é que houve de aporte, a rentabilidade mensal, a rentabilidade acumulada. Isso aqui tudo é calculado automaticamente. Bom, a parte inicial aqui da novidade é o config. Aqui é bem legal, olha só. Eu vou fazer a alocação estrutural. O que é a alocação estrutural? Eu começo macro para o micro. Eu já falei isso em outros vídeos, mas você consegue fazer a alocação aqui. Por exemplo, eu venho aqui, stocks, REITs, ETFs, bonds, criptos e reservado aqui. Se eu quiser colocar, por exemplo, internacional, que eu posso, sei lá, eu posso investir aqui num fundo da Irlanda, num fundo da China. O mercado americano é muito grande, eu consigo investir de lá em outros países. Então eu consigo acrescentar aqui. E aqui eu tenho uma possibilidade de escolher aqui o meu perfil. Se você já é agressivo, basta você escolher agressivo que está resolvido. Moderado ou conservador. Se você já conhece seu perfil, geralmente as corretoras pedem para você fazer isso, né? Então, já pode escolher isso aqui. Se você quer personalizar o seu perfil, você pode vir aqui em personalizado e colocar aqui os percentuais, claro, que fechando em 100%, de como é que isso vai ser, de como é que vai ser distribuída a sua carteira entre essas classes, tá? Aqui são as bandas, são os percentuais de variação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Por que eu preciso disso? Isso tudo vai ser refletido aqui, ó. Isso aqui é um resuminho geral, né? Olha só. Se eu escolher personalizado, eu venho aqui, coloco personalizado, período de correlação, eu quero saber, eu vou falar sobre correlação ainda, eu coloquei 12 meses, que é geralmente o que o mercado faz. Então, se quiser deixar default, deixa aí. A moeda é dólar e o valor total dessa carteira está 69. Isso aqui foi feito automaticamente. Bom, aqui a validação do perfil, se você foi colocando aqui tudo direitinho, ele vai dar aqui 100%, tá? Então, se você deixou, se esqueceu aqui algum percentual, ele não fecha. Por exemplo, vamos aqui no agressivo, deixa eu botar aqui 0. Olha lá, tá vendo? Erro. Então, deixa aqui o 5, que fecha em 100. Beleza. Aí eu tenho a alocação micro aqui. Como é que eu vou fazer a ponderação? Eu criei aqui alguns indicadores para a gente poder distribuir o nosso dinheiro. Isso é muito importante. Então, eu citei aqui, se é Dividend Aristocrat, eu vou dar um peso. Se é PS, lucro por ação, tá? Isso aqui é um potencial de lucro. A volatilidade, você quer saber se a sua ação é estável ou se ela oscila muito em relação ao preço dela. A rentabilidade, se está perto ou se está longe do seu preço médio. Você pode fazer mais aportes nos momentos de correção, isso é importante. A correlação, eu vou explicar mais detalhado daqui a pouco. Aí você tem o PL, que é o preço-lucro, e o beta, que vai te falar como é que essa ação oscila em relação ao mercado, tá? Se você também não está entendendo esses indicadores, tem vídeos aqui no canal, pode dar uma maratonada que você vai ver a importância disso aqui. E aqui eu tenho a característica de cada perfil, que você pode mudar isso aqui se quiser, tá? É bom para orientar quem é iniciante. Bom, a partir do config aqui, bom, configurei, beleza, né? Tá tudo aqui. Aí eu vou rodar os dados históricos, que ele vai me puxar aqui todos os índices que eu mostrei lá. Esses índices vão ser calculados. Para quê? Para me gerar um score. E esse score ele vai te dizer o momento que esse ativo está. Se ele está muito defasado, se ele precisa de mais aporte. Isso é legal para você manter o equilíbrio da sua carteira. Olha aqui que eu tenho a correlação inversa. Agora eu vou falar dessa correlação aqui. Isso aqui você nem precisa rodar. É só aquela pessoa mais curiosa. Ele pode vir aqui, ó, e ver a correlação do seu ativo. O que é correlação mede? Correlação mede se o preço de um ativo ele sobe ou desce junto com outro. Por exemplo, se você tiver dois bancos, Banco do Brasil e Bradesco, por exemplo. Se for um bom momento para banco, vão subir os preços praticamente no mesmo sentido. Eles têm a mesma tendência. Agora, se você comparar, por exemplo, um Banco do Brasil com Petrobras, que é
outro setor, um setor de commodity, petróleo, que depende muito do mercado internacional, pode acontecer do Banco do Brasil estar subindo, a Petrobras está caindo. Também pode acontecer o contrário. Enfim, a relação entre eles não é muito previsível. Ora pode estar os dois subindo, os dois caindo, ora um pode estar subindo e o outro caindo. Então essa correlação ela mede isso. E a correlação negativa, ela vai dizer exatamente se esses ativos eles se comportam em movimentos contrários. Isso é muito interessante para você equilibrar a sua carteira em relação a risco. Bom, e para que a gente faz isso tudo? Para a coisa mais legal que eu acho, é para fazer o balanceamento. Balanceamento é o quê? Como é que eu vou distribuir o dinheiro da minha carteira? No exemplo aqui, eu quero aportar R$2.000. Opa, $2.000, né? Então, eu quero aportar $2.000, eu tenho essa carteira toda aqui, eu rodo esse script aqui, ó, gerar balanceamento, e ele já me diz aqui, bom, seus $2.000 aqui é melhor que você, pelas regras que eu coloquei, pelos indicadores que eu coloquei, tá? E pelos pesos. Isso é muito individual. Você que vai dar uma customizada, você vai dar uma afinada no seu objetivo, você vai ajustando de acordo com o seu perfil. E aí ela vai te dar esse exemplo aqui. Por exemplo, se eu tivesse $2.000, a melhor opção para eu equilibrar a minha carteira seria comprar EQR, que é um REIT, e TSN, que é uma ação. Segundo essa distribuição aqui, botar $1.000 em cada um e te dar as quantidades. Pode estar pensando, pô, mas ele sempre vai distribuir igual assim? Não. É que a gente colocou aqui $2.000. Vamos exagerar aqui um exemplo? A gente pode colocar aqui $10.000, por exemplo, e rodar. Você vai ver que, dependendo do valor que você colocar, isso aqui vai mexer bastante. Olha só, os $10.000, ele já deu outra cara aqui, né? Ó, praticamente comprar todas as ações e somente 2 REITs. Então, dependendo da quantidade que você tenha, aqueles indicadores, eles vão dizer como é que seu dinheiro vai ser melhor distribuído para você aproveitar o melhor momento. Legal, né? Bom, isso tudo, você pode ver um resumão de tudo aqui em Dashboard, que é, você vai rodar aqui também, ó, rodar para ver, atualizar o seu Dashboard, e ele vai te mostrar que vai dar uma geral na sua carteira, né? Isso é legal para você acompanhar rapidamente aqui. Bom, ele dá o resumo do patrimônio, a distribuição por classe, ele vai te dar aqui a sua alocação ideal versus atual, os top 10 ativos, os melhores scores para você aportar. E aqui, lembra lá que deu um monte de ação para comprar? Olha só, ele já deu aqui, ó, 10 mil para você fazer essa distribuição aqui, que é a sugestão de compra. Você abre essa telinha aqui e você já tem uma indicação muito legal de como é que você vai comprar. E se você é um cara visual como eu sou, então você pode olhar aqui os gráficos, a sua distribuição por classe, os seus proventos mensais, como é que eles estão fluindo aqui, a sua evolução patrimonial, como é que está, se você está numa crescente ou numa descendente. E aqui a rentabilidade mensal, que mede a variabilidade, né? E a acumulada, para ver se você de verdade está enriquecendo. Você tem tudo aqui numa tela só, nessa tela aqui de painel de controle, que é um dashboard. Legal? Tem mais coisa? A planilha tem bem mais coisa. Mas o que eu queria mostrar para vocês eram essas telas aí. Vamos voltar. Bom, você viu que tem coisa pra caramba. Se você não conhece a planilha, já falei, você olha a playlist de planilhas, você vai ver lá que tem essa planilha em outras versões, você vai conseguir ver todas as abas. Mas essa aqui eu queria mostrar essa parte do balanceamento todo automatizado. Ficou muito legal, eu tenho usado já há algum tempo e melhorou muito a minha capacidade de aporte, velocidade na hora de decidir em que eu vou aplicar, distribuir o meu dinheiro. Faz toda a diferença. Gostou? Deixa aí no comentário. Você faz uma distribuição assim, tu bota tudo igual ou você tem algum critério proporcional? Você estuda para fazer esses aportes? Deixa aí no comentário. Então vamos recapitular as 6 novas funcionalidades que você acabou de ver. Você tem o dashboard consolidado, que você vê todo o seu patrimônio só em uma tela. Você também tem os top 10 e a sugestão de compra, que você vai poder escolher os melhores ativos da sua carteira para fazer seus aportes. Você tem um histórico patrimonial para você ver a evolução do seu patrimônio, se ele está aumentando ou se está diminuindo. Você tem um sistema de ranking personalizado que você pode colocar e retirar os indicadores da sua preferência. Você também tem a matriz de correlação que vai te possibilitar fazer diversificação com base em dados e não em achismo. E a cereja do bolo é o balanceamento automático, que você vai saber exatamente quanto aportar e em que ativo aportar. Você pode fazer isso 10 minutinhos por mês e está resolvida a sua questão de aportes mensais. Bom, se você chegou até aqui, parabéns! Você está na frente de muita gente que não tem método nenhum. Aqueles que compram no impulso, vendem no desespero, ficam patinando e não vão a lugar nenhum. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, o algoritmo do YouTube entende a interação. Deixa um comentário dizendo qual funcionalidade você mais gostou, que isso é uma forma de apoiar e me motivar a continuar trazendo material como esse para vocês. Ah, importante, se você é membro do canal,
essa planilha já está disponível com todas as funcionalidades para você. E se você ainda não é membro do canal, olha só, R$19,90. É muito barato, é menos de 70 centavos por dia. Você vai ter uma planilha que vai facilitar a sua vida muito. Se eu fosse você, eu clicava no botão aí abaixo e tornava membro. Vem fazer parte dessa comunidade. E lembra sempre, não importa se você começou a investir agora ou se investe há muitos anos. O que realmente importa é que você está buscando fazer melhor. E se ainda não sabe como diversificar no exterior, você agora vai investir no exterior com a ajuda dessa planilha. Até a próxima!